Quando observamos a figura do Zé do Picadinho, a primeira impressão de que se tem nessas imagens é a de um criminoso comum ou até um bandido da Fenda do Biquíni. No entanto, se a gente analisar mais profundamente todo esse vilão, entre aspas, bizarros aí, a Fenda do Biquíni sugere que o Zé do Picadinho pode ser apenas a ponta de um iceberg gigantesco, dissimulado e assustador. Ou seja, em várias hipóteses, diz que por mais que ele tenha essa aparência dócil aí que podemos ver, ainda assim ele seria algo mais bizarro e que inclusive as autoridades policiais de Bob Esponja talvez encubram a magnitude de seus atos bizarros por pura incompetência ou para evitar pânico em massa. Inclusive já temos uma teoria barra história alternativa, onde o Zé do Picadinho ele seria um rosto bem conhecido nas delegacias locais da Fenda do Biquíni e que inclusive a verdadeira especialidade dele nunca foi a luta corpo a corpo ou até a força bruta, mas sim essa capacidade quase sobrenatural de entrar e sair, aparecer de qualquer lugar, deixando essa atmosfera mais sombria e bizarra, isso tudo como se fosse uma sombra imperceptível pelo fundo do mar de Bob Esponja. Mas seguindo toda essa linha, essa história alternativa nos aponta que ele quebrava a segurança máxima, seja de bases em meio ao governo local da Fenda do Biquíni ou até burlando radares de última geração com uma facilidade bem questionável. E outro detalhe também é que o Zé do Picadinho seria enviado a história por trás dele para infiltrar nos arquivos confidenciais da Fenda do Biquíni ou até manipular documentos sem que ninguém percebesse. Mas foi exatamente em todas essas histórias barras teorias alternativas e muito antes de, por exemplo, o Plankton iniciar sua cruzada obsessiva e bizarra para roubar a cobiçada fórmula do hambúrguer de Siri, os registros obscuros dessa história pode ser que no começo o Zé do Picadinho teria sido contratado pelo próprio Plankton em seus primeiros dias de ambição, ou seja, o Zé do Picadinho teria planejado naquele episódio da primeira aparição dele a invasão ao Siri cascudo com o rigor como se fosse uma certa operação. No entanto, todo o fracasso foi o que aconteceu naquele episódio e no final, por mais medo que o Bob Esponja e o Lula Molusco sentia, ainda assim descobriram que era um peixe entre aspas comum. Mas após toda essa história alternativa reveladora e provavelmente nos mostra que o Zé do Picadinho, esse personagem insano e maluco aí, na verdade teria horizontes de poder além da invasão tática e inclusive, né, com o decorrer da história da Fenda do Biquíni, ele pode ter arrumado vários contatos ilícitos e até segredos governamentais, isso tudo estruturando e passou a comandar a maior rede clandestina de invasores, por exemplo. Mas toda essa história nos aponta que é provável que ele coordenava a distribuição massa da tecnologia roubada e também roubava ingredientes químicos e orgânicos altamente estáveis e venenosos, tudo aquilo sobre a sua lógica bizarra e perturbadora, onde ele faria parte de um ecossistema criminoso que pode ser que ele seria o verdadeiro vilão assim da Fenda do Biquíni. Mas aprofundando ainda mais, como o desenho Bob Esponja não mostra claramente as raízes da influência ou origem e nascimento do Zé do Picadinho, é provável, cara, também ele tenha participado diretamente de várias bizarrices genéticas que é encontrado na Fenda da Pedra, por exemplo. E isso tudo, se analisarmos bem, aponta o Zé do Picadinho, além de ser um vilão que aparece naquele episódio mais terror atmosférico e sombrio, ainda assim ele pode ser um cientista ou algo desse tipo, criaria anomalias biológicas ou peixes gigantes. Esses seres aí pode ou não ser criação dele. Mas seguindo toda essa linha, diante de uma possível ficha criminal tão assustadora, vasta e bizarra, essa teoria história alternativa nos surge vários questionamentos lógicos e até insanos, como que realmente o único criminoso, e por mais que no começo daquele episódio de terror aparecesse com essa silhueta sombria e perturbadora, porém ao decorrer quando ele aparece na luz é simplesmente um peixe comum, isso tudo nos faz questionar se realmente o Zé do Picadinho, esse ser aí, teria feito vários crimes individuais em meio à Fenda do Biquíni. E dentro de toda essa estrutura de teorias, mistérios e outras coisas em volta do Zé do Picadinho, se a gente analisar bem, é provável que com o decorrer do tempo, a polícia de Bob Esponja estaria arquitetando uma prisão desse ser
acontecer, onde, como eu disse, por causa dessa aparência mais comum e normal, ele pode se infiltrar e roubar coisas sem que ninguém percebesse. E inclusive, um detalhe aqui naquele episódio, ele aparece assustando o Lula Molusco, Bob Esponja, esse que está passando aí na tela, é apontado que provavelmente ele teria roubado a fórmula do hambúrguer de Siri. Porém, também tem um certo boato que eu particularmente não acredito, que após esse episódio, teria outro episódio que contasse a história demonstrando o Zé do Picadinho entregando o ingrediente secreto para o Plankton, por exemplo. Pelo menos tem uma teoria alternativa que diz que em todo esse episódio, na verdade, pelo medo, ele teria roubado a fórmula do hambúrguer de Siri. Mas eu particularmente não acredito, até porque a fórmula está muito bem protegido de uma maneira bem bizarra, brutal. O seu siriguejo coloca uma defesa bem insana para defender a fórmula do hambúrguer de Siri. Bom, mas então é isso, cara. Essa foi uma teoria barra história alternativa que transforma o Zé do Picadinho, esse ser aí, em um simples e brutal criminoso isolado, e que inclusive ele faria peça de um esquema estrutural gigantesco, tudo isso para o lado sombrio e misterioso. E inclusive, né, se a gente analisar bem, o Zé do Picadinho é um dos maiores mistérios da Fenda do Bikini dentro do universo de Bob Esponja, porque, por exemplo, não tem a história, origem ou outros dados mais aprofundados sobre ele. Bom, mas muito obrigado por ter assistido esse vídeo e tchau!